hoje. Um dos pontos que a gente vai abordar é a mobilidade. Então, a gente vai começar pelo mais simples, né? Num processo pedagógico, assim, do simples para o complexo, né? Sempre do mais simples. Então, quando a gente fala em neurofuncional, quando a gente fala em trabalhar com o paciente com uma injúria no sistema nervoso, a gente tem que pensar que basicamente é um corpo, né? Ainda é um biotipo, é um organismo constituído de massa, músculos, fáscias, articulações. O sistema ortopédico está aí também, então todo esse conjunto vai ser abordado, né? E a forma da gente associar e entrar com o nosso tratamento, ele é a partir desse corpo, que funciona muito parecido do que era antes da lesão. Então, muita coisa ainda é igual. E a gente não pode perder isso de vista, não pode ficar com aquele olhar só no membro que não movimenta. Você tem que olhar o complexo, o sistema como um todo, e a partir disso ir elaborando suas metas de trabalho. Quando a gente fala facilitação neurofuncional, que é a grande sacada da neurofuncional, né? A gente não, na verdade, está falando de uma facilitação neuromuscular, que envolve o sistema nervoso e o sistema músculo-esquelético. Então, a facilitação neurofuncional nada mais é do que uma facilitação neuromuscular, que pode ser sim feita, inclusive em clientes que não têm injúria nervosa. Então, quando você entende que a facilitação neuromuscular é a grande sacada, você pode aplicar isso em qualquer tipo de alteração, ortopédia, dor no ombro, epicondilite. Você começa a ver esse sistema de uma forma integral e aplicar até nos teus pacientes ortopédicos, da respiratória, da GO, enfim. E essa sacada de que as atividades funcionais, né, são o objetivo final, ou seja, que o paciente realize movimentos funcionais, que ele chegue a atividades esperadas, né? Que ele alcance a frente, que ele pegue um brinquedo, que ele se alimente melhor, são atividades funcionais para aquele caso. Mas para um atleta, por exemplo, a atividade funcional dele é saltar lá em altura, é nadar tantos metros em tanta velocidade, e isso não, nada disso cai fora do sistema. Eu falo assim, que para nós, o que é para um paciente chegar a completar uma atividade funcional com êxito, que seria uma AVD normal da vida diária, é o mesmo esforço que um atleta precisa fazer para chegar numa medalha. Então, o treinamento, só que as metas são diferentes, mas os esforços são os mesmos, né? E para chegar a esse nível tão alto de desempenho, precisa ser feita muita facilitação neurofuncional, neuromuscular. E esse conjunto, ele passa pela biomecânica, né? A biomecânica é a mãe de todas, né? Então, a partir do momento que você entende essa biomecânica, e na live passada eu falei sobre os planos de movimento, né? Sagital, frontal e transverso, a gente consegue perceber que ele também é uma base de biomecânica, esses planos são a base da biomecânica e que precisa ser muito bem compreendido dentro da neuro também. Quando a gente fala em neuro, fala em planos de movimento, a gente tem que pensar que antes de você facilitar, muitas vezes você tem que fazer uma inibição de um tônus patológico, você tem que reposicionar essa criança, você tem que preparar ela para um movimento mais elevado. Eu passei para o pessoal um e-book que consta lá, se vocês fizerem a leitura, vai aparecer bem a importância do alinhamento, né? Da gente estar bem posicionado, que o paciente esteja bem sentado, com os pezinhos no chão, que nenhum movimento vai ser executado nos extremos da articulação. A gente tem que tentar fazer o movimento sempre mais centrado na fisiologia, lá no arco de movimento, a gente tentar o movimento do meio, né, que os extremos eles têm maior capacidade de injúria, enfim. Quando a gente consegue relacionar essas biomecânicas, a gente tem sim lá na frente um desenvolvimento da função muito melhor. Quando a gente fala assim, isso também pode ser aplicado para paciente do Pilates, para um ortopédico, é porque os pontos, gente, de mobilidade e estabilidade, eles estão presentes em todos os corpos, né?
Alguns pacientes têm mais, outros menos, mas todos, inclusive nós mesmos, temos pontos na nossa coluna que são mais móveis ou mais estáveis. Tem gente que funciona melhor na lombar, tem outros que têm mais alteração na torácica, e esse conjunto, ele passa a haver muitas vezes um desequilíbrio na atividade física daquele cliente, seja no Pilates, onde for. Então, se você começa a entender que o processo de mobilidade e estabilidade ele está extremamente intrincado, você pode abrir mão desse sistema em qualquer tipo de paciente. Até lá no hospital, quando você está atendendo na respiratória. Tudo que você conseguir equilibrar vai sempre estar trazendo para uma melhora da evolução desse caso, não é mesmo? Então, assim, quando a gente pensa em facilitação, a gente tem sempre que pensar na mobilidade e na estabilidade. Hoje a gente vai falar mais de mobilidade, ok? Então, quando a gente pensa em pacientes móveis, vamos escrever aqui, ó, quem está aí na live. Que tipo de paciente pode ser considerado um paciente móvel, né? O paciente que apresenta quais tipos de alteração? Quem trabalha com a neuro, quem está aí envolvido, né? Se a gente pensar, por exemplo, num caso bem clássico, né, de mobilidade, que a gente luta contra a mobilidade, né? Os pacientes com síndrome de Down, que são hipotônicos, que são hipermóveis, que têm laxidão, que têm essa frouxidão ligamentar, que muitas vezes há um tônus de baixo para normal, né? Eles não entram em hipertonia. Então, é um paciente que ele é todo molinho, né? E esse é o caso mais clássico, assim, a descrição básica de hipermobilidade. Mas nós temos outros casos, né? Que se a gente for parar para pensar, quem mais? Alguém mais se arrisca a elencar um outro caso de paciente móvel, né? Que tem as características da mobilidade. Quando a gente pensa nos atáxicos, né? De uma forma geral, crianças, a paralisia cerebral atáxica, alterações de cerebelo, né? Teve uma vez, eu tive um paciente que ele fez um tumor da glândula pineal. Para retirar o tumor na pineal, o neurocirurgião tirou o teto do mesencéfalo e acessou pela base do cerebelo. Então, ele veio por baixo e sacou o teto do mesencéfalo junto com a pineal. Esse menino ficou com uma ataxia grave, ele tinha um desequilíbrio incrível, uma mobilidade tremenda, assim, ele não conseguia se localizar perante a gravidade. Então, foi um caso bem extremo de trabalho com hipermóveis, né? Onde a gente tinha que dar referência para ele o tempo inteiro, onde você está. Então, a tua carga está aqui, o teu centro de gravidade está aqui. E a gente retomava, né? Só que como foi feita uma retirada de neurônios, é muito mais difícil da plasticidade acontecer, né? Não foi simplesmente uma queima de neurônios, foi uma retirada anatômica. Então, essas correções para ele eram muito complexas, né? E além de outros sistemas que ficaram lesionados também, né? Mas quando a gente pensa também na paralisia cerebral, de uma forma geral, os pacientes coreotetoides, né, os flutuantes, né, que variam, que vão para o hiper, mas descem para o hipo muito rápido. Esses pacientes têm características de mobilidade, né? Apesar de atingir a hipertonia, eles retornam rapidamente ou ficam nessa flutuação, nesse vai e vem. Então, esse conjunto também é considerado paciente móvel, tá? Além desses, a gente pode pensar que muitas vezes uma alteração de controle de cabeça, tá? Mesmo no paciente hipertônico, quando a hipermobilidade da cervical, o não controle de cabeça, quando você tenta, né, colocar esse paciente contra a gravidade, ele simplesmente desaba e desaba e desaba. Então, essa falta de sustentação contra a gravidade, ele é um ponto de muita mobilidade. Então, o excesso de mobilidade faz com que eu não tenha controle motor sobre isso.
E esse excesso de mobilidade incapacita qualquer tipo de controle motor, né? E muitas vezes, dependendo do grau da paralisia cerebral, do quanto houve o acometimento, isso é dificílimo de se conseguir em determinadas posturas, né? Então, essa mobilidade excessiva, ela também aparece em pacientes da ortopedia, né? Então, quando a gente tem paciente com lacidão, sabe aquelas pessoas que viram o dedo assim, que vai virando e alcança, né? Tem pessoas que, junta, minha perna vem aqui em cima, não é nem bailarina, né? Faz aqueles movimentos exagerados, aquilo tudo é uma lacidão, é uma característica da bioquímica dessa face muscular que leva a pessoa a ser hipermóvel, né? E muitas vezes ela não consegue se estabilizar em determinadas posições. Então, são pacientes mais desleixados, que muitas vezes vão para o RPG para tentar se alinhar, porque ele é todo caído, né? Aí começa a cair, assim. Cai lombar, né? Faz hiperextensão do joelho, o pé pode ficar desabado, né? Hiperextensão do joelho, o quadril fica em retroversão, ou fica numa hiperlordose lombar para tentar se segurar um pouquinho, e assim vai, né? E aí faz aquela marcha mais solta. Esses pacientes também têm dificuldade em manter a estabilidade. Então, quando a gente começa a pensar nessa balança, fica tudo mais simples, né, gente? Porque eu acho que na neuro, essa que é a minha briga, né? Isso que quando eu falo assim, que eu sou de acreditar nas coisas, eu acho que eu penso que a gente precisa acreditar que a neuro sim pode ser simples, né? Quando é encarada dessa forma. E não simplesmente complicar tudo, né? Começar a puxar por nome de via, porque a espinotalâmica tem que saber, né, gente? Mas você tem que saber atender, tem que saber trabalhar com o paciente. Eu conheço pessoas que sabem todas as vias de cor e salteada, onde começa, onde que termina, mas não sabe botar a mão no paciente. Então, essa diferença é que vai te dar o resultado. E o resultado é que vai te dar dinheiro. A gente falou isso no início da live, né? Se você tiver resultado, você tem credibilidade e não é só o dinheiro pelo dinheiro. Você vai ser um profissional gabaritado que mostra resultados e por isso você vai poder cobrar mais do que um outro colega que não mostra resultados. Então, a base de tudo isso é você simplificar e entender o processo e saber tratar o teu paciente, né? Saber por onde começar. Então, como o meu objetivo aqui é com pessoas que têm um início, assim, na graduação ou no pós-formado, que ainda de repente não teve condições de fazer um BOBAT, de fazer um CABAT, de fazer uma formação, uma pós-graduação em neuro. Muitas vezes a pessoa ainda está começando, né, na vida, não teve grana ainda para fazer esse monte de curso, ela já vai poder, ouvindo os meus vídeos, conseguir já ter uma noção de como começar a abordar esse paciente. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar da mobilidade é isso, que a gente precisa estar identificando quais são os casos que são ditos como móveis. E a partir daí, você elabora, poxa, o que eu vou trabalhar a partir disso, né? E aí a gente volta de novo naquele meu outro vídeo lá que eu falei, por que deitar, né? Que tem que chegar, deitar, alongar, né? Mobiliza, alonga, tem que alongar. Isso, pessoal, o alongamento é fundamental? É importante? Mas na neuro, essas lógicas, elas caem por terra. Você não precisa estar fazendo uma sequência padronizada. Neuro é muito estímulo-resposta. Então, você deu o estímulo, vai esperar uma resposta pré-determinada. Se ela não vem, você tem que saber o que aconteceu e como ajustar naquele momento a estratégia para que ela volte como uma nova estratégia, espera uma nova resposta. E se deu certo, continua, e se não deu certo, requestiona por que não deu certo, o que eu posso fazer melhor agora, neste instante. Não é na semana que vem, não é amanhã, não é no próximo horário, não, é agora. Então, não pode se esperar que uma criança chegue, por exemplo, que tem que deitar e alongar, e depois fortalecer, e aí depois, vamos ficar em pé e caminhar, né? Então, esse tipo de situação tão marcadinha é algo que a gente precisa começar a mudar, né? A começar
a pensar de uma forma mais global, tá? Que a gente consiga se colocar à disposição do paciente, corporalmente até, para estar testando o que ele está conseguindo naquele dia, que pode ser melhor do que ontem. Só que se você faz sempre a mesma coisa, como que você vai saber que está melhor que ontem, né? Então, eu tenho um caso também bem clássico para falar para vocês, de um paciente com Dravet, tá? A Dravet é uma alteração, né? Uma síndrome que de vez em quando o paciente faz umas paradas e tal, é algo bem interessante, assim, mas há um risco de óbito muito imediato, assim, então a gente tem que ficar muito de olho quando a gente está trabalhando com ele. Mas, assim, ele é muito pré-hipotônico, né, no sentido, assim, não vou falar um hipotônico severo porque ele deambula, mas ele tem aquele quadro de hipotonia do paciente ortopédico, assim, porque ele tem uma injúria, mas ele acabou cometendo mais o intelecto, né? Só que assim, ele tá com 6 anos agora. E ele fez aquele desvio de metatarso, né? Então, o antepé dele, ele girou, tá? O antepé girou e o metatarso começou a desviar. É como se ele fizesse uma joanete na parte proximal do metatarso. Então, ele começou a desviar lá no pezinho, né, essa alteração. Além de fazer o arco plantar bem severo, né, e uma hipermobilidade muito grande no tendão do calcâneo, né? Então, assim, quando ele faz a dorsiflexão, é uma dorsiflexão exagerada, vai lá para trás, né? Então, quando a gente vê um tornozelo desse tipo, é algo assim, se começa a mobilizar, a alteração toda está numa hipermobilidade, que daí se completa com uma gaveta positiva de joelho, os quadris deles extremamente imóveis, uma rotação interna severa, a ponto dos pés, né, se baterem e tal. Por quê? Porque o glúteo médio não consegue estabilizar o quadril, né, ele não consegue segurar e aí a rotação interna até que o osso alavanque, né? E aí fica toda alavancada, aí completa com uma hiperlordose lombar, faz aquele abdômen globoso para frente, né? Então ele fica todo desabado. E essa criança, até chegar na minha mão, nunca tinha sido recomendado uma órtese, né? Então, assim, uma órtese para estabilizar o tornozelo. Então, é algo assim que, claro, ele tem alterações sensoriais, ele tem, né, toda essa questão do que desencadeia as crises, mas, gente, são 6 anos, né? São 6 anos de um pé recebendo uma instabilidade incrível, né? Sem conseguir se fixar contra a gravidade de uma forma adequada. Então, a gente tem que parar e olhar esse todo do paciente. Então, a hipermobilidade ou a mobilidade, ela tem que ser tratada. Então, de novo, a nossa balança, né? Se o paciente é muito móvel, eu tenho que trazer estabilidade para ele. As órteses, né, são uma ferramenta estratégica para a gente gerar estabilidade em qualquer paciente que precise. Não é só para conter espasticidade, não é só para pé equino. Porque a minha criança está sempre com o pé em ponta, eu vou pôr a órtese, né? E os outros que precisam também, né? Então, as instabilidades... mas ele fez o pé cavo. Por que ele tem o pé cavo? Porque é uma forma dele combater a hipermobilidade, né, da articulação um pouco mais alta ali do calcâneo. Então, nesse conjunto, a gente precisa estar sempre pensando na biomecânica, o que é do pé. Outra coisa que eu tenho assim visto, pessoal, que é a questão das fixações. Como o pessoal tem dificuldade em entender o que é uma fixação e o que é um encurtamento, né? Por que a pessoa encurta a musculatura? Porque ela está usando essa musculatura para se estabilizar. Então, um paciente, ele pode ser super móvel e ele usa estratégias fixatórias, nem existe essa palavra, né, gente? São estratégias de fixação para se manter. E nesses pontos, eles encurtam. Então, o paciente hipermóvel, ele também pode ter alguns encurtamentos pontuais, que muitas vezes, se você tira dele totalmente, ele volta a desabar mais ainda.
Então, a gente tem que levar isso com muito cuidado, não é mesmo?